Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre que livros da Bíblia o maçom deve estudar, certo? Vamos falar sobre essa questão que de fato é muito importante, né, para aquele que quer se aprofundar, ou até para pessoas de fora também, né, que tem algumas dúvidas, né, estão cercadas aí por informações equivocadas, errôneas sobre a sublime ordem real, né, que a gente chama maçonaria, a ordem real. Vem de Regis, né, vem de Regis, a ordem real. Bom, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou pedir um favor para você grandíssimo, que é faça a sua inscrição aqui, já deixa o like também, ative as notificações e assim você fica por dentro dessas histórias. Então a pergunta aqui foi do nosso querido, aqui é o Manuel Aldeia. Caro Luiz, que livros da Bíblia devemos estudar? Então o Manuel aqui, ele fez eu fiz como é que é, um vídeo. Isso aqui é um vídeo, na verdade, da área de membros, né? Já convidando você que está chegando aí, certo? Para você saber que existe aqui no canal Fatos Maçônicos uma área de membros, onde eu estou disponibilizando toda semana material muito bacana e também tem vídeos exclusivos, justamente para aprofundar algumas questões que são tratadas aqui, né, nos vídeos públicos, algumas dúvidas e dúvidas pontuais dos peregrinos. Então, dentro de um vídeo, né, que eu chamo até Café com Maçonaria, né, porque eu faço nos horários assim muito loucos, né, às vezes estou tomando um cafezinho de manhã cedo, mas o vídeo fica disponível, né, o pessoal eventualmente aparece nas lives dentro da medida do possível, né, a quem eu agradeço muito, né, mas o vídeo fica disponível, é só você entrar aqui, é uma espécie de colaboração com o canal, né, então contrapartida você ganha material toda semana, né? Material em texto e também os vídeos exclusivos. E eu fiz esse daí que seria a Áurea Catena, né? A corrente de ouro. Então veio o Manuel com essa dúvida, né? Que livro da Bíblia nós devemos estudar? Como eu falei lá na live, né? A Bíblia, que é o livro que a maçonaria chama livro da lei, né? Aqui no Brasil é comum, né? O livro da lei dentro da maçonaria é qualquer tipo de livro da religião, né? Porque a maçonaria não é religião, certo? Mas ela fomenta, na verdade, né? Ela tem como proposta que aquele irmão que tem determinada religião, né? Não precisa ser religioso, tem que ser, você tem que crer em Deus para ser maçom, né? Mas você não precisa ser um religioso, certo? E a sua religião é uma particularidade, certo? Então a maçonaria, ela já traz essa disposição da liberdade nesse sentido, né? Então você vai encontrar na prática irmãos aqui no Brasil das mais variadas religiões, né? Como Islã, por exemplo, judaísmo, cristianismo, da Umbanda, né, não existe, vamos dizer assim, não existe restrição nem preconceito, né? Mas aqui no Brasil é um país cristão, basicamente falando, né? O Estado é laico, né? Ou seja, a religião aqui é separada, né? Mas o país, se você pegar, ele vai se perguntar pro pessoal, né? Eles vão se autoproclamar, a maioria é católico, inclusive, né? Mas são cristãos, afinal de contas. E o cristianismo, que é a corrente de Cristo, né? Tem o seu livro das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, que é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, né? Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui, nossa, essa aqui foi minha mãe que deu faz muito tempo, né? Então a pergunta foi, né? Quais livros devemos estudar? Aí começa a porca torcer o rabo. O que fazer com essa questão, né? São muitos livros. Eu acho que, obviamente, né, como eu sou inclusive eu sou um apaixonado por essas questões religiosas, tenho lá um projeto lá com meu amado irmão André Muniz, que é a Escola da Tradição, né? A Escola da Tradição, a gente trata disso daí, eu sou professor lá de religiões antigas, então é um assunto que eu sou apaixonado há muitos e muitos anos, há décadas, inclusive, né? Gosto muito de estudar as religiões, obviamente, né? Várias, né? Lá eu falo, por exemplo, mesopotâmios, fenícios, gregos, romanos, tem um curso das religiões que é uma visão antropológica das religiões, certo? Então eu sou o teacher lá da questão, né? Então é muito interessante, né? Entre outras coisas que a Escola da Tradição acaba trabalhando, né? Então, se você quiser conhecer, sempre tem uns links aqui, tem lá no meu site também, né? Da escola, quiser conhecer, é um projeto para aprofundamento não só do contexto religioso, né? Mas de outras vertentes, né? Que é aprender esoterismo, questões relacionadas aos mistérios maiores e menores, né? Como se trata a questão da tradição primordial, como ela se desenvolve, como ela se apresenta, então tem aqui, né? E lá, obviamente, né, a questão da religião, quando a religião acaba se desenvolvendo, né, uma coisa você perceba, isso aí a gente pode até fazer um paralelo com o desenvolvimento do ser humano, né? Então, o que nós vemos, né?
nós vemos o homem se desenvolvendo, né, criando as sociedades, né, e a partir de um determinado ponto, quando tudo está mais ou menos estruturado, vão se colocando as regras. Antigamente era só decretos, né, dos monarcas, das lideranças. Mas à medida que o tempo vai passando, né, foram se fazendo as constituições, os códigos, o regramento, né, e também, via de regra, nessa questão, a gente pode ver em paralelo acontecendo a escrita, né, de muitas histórias, né, porque antigamente a gente não tinha os livros, né, na verdade é muito recente, né, os livros são muito recentes, aí são do século 1400 e o Gutenberg, né, assim, eu estou falando em larga escala, obviamente, né, é de 1400 e alguma coisa, seja século XV, então é muito, livros serem populares, na verdade, para quem não sabe, é uma coisa extremamente recente, muito recente, em vista, né, com o tamanho, com a idade da humanidade. Mas existiam lá os manuscritos, tinha os papiros, né, lá no Egito, né? Então, quando o material era escrito, quando a doutrina era escrita naquelas ocasiões, antes de se tornar mais popular, como a gente vê hoje, né? Certo? Era a pessoa, para ter um livro, só para você ter ideia, o cara tinha que ser muito rico, né? Para ter uma Bíblia, assim, porque as Bíblias, deve ter conhecido ou ouvido falar já a história dos monges copistas, né? Eles faziam uma a uma, né? Então o cara, imagine, o cara copiava uma Bíblia por vez, né? Tinha uma sala grande, né? Os monges copistas ficavam copiando, né? Escrevendo, né? Escrevendo a Bíblia, certo? E para você comprar aquilo lá, você tinha que ter uma fortuna, né? Que aquilo lá valia muito. Quem tinha um livro naquela ocasião, assim, era uma pessoa milionária, trilhardária, sei lá, era uma pessoa que tinha muitas posses para poder ter acesso a essas informações. E antigamente era muito coisa de lábios a ouvidos, como a gente fala, né? Eram muitas histórias, né? Então você pega algumas histórias da Bíblia, por exemplo, né? Você pega lá a história do Noé, do dilúvio, né? Você vai ver também, se você conhecer outras mitologias, vai ver que não é uma coisa assim, vamos dizer, do povo lá, que veio se tornar o povo de Israel, mas é uma questão comum de outros povos lá, a lenda do Gilgamesh também, né? Ou a história, melhor falando, de Gilgamesh, certo? Entre outras coisas, o dilúvio, outras questões, né? E daí, obviamente, nós temos uma separação desse livro em Velho Testamento, né? E Novo Testamento, Vecchio Testamento e Novo Giovane Testamento, certo? Novo e Velho Testamento. E no Novo Testamento tem a vida de Jesus, que é o exemplo a ser seguido, né? Todo mundo devia pensar nisso, vou estudar a Bíblia sim, e vou seguir, né? Não é o que Jesus está escrito ali, claro que sim, isso é a forma de você conhecer a doutrina, mas o que adianta é a mudança de comportamento, né? E em termos de maçonaria, obviamente, isso é fundamental. Isso é fundamental, certo? Então, como eu digo, é uma espécie de livro-guia, né? É um manual, certo? Ponto. É um manual. A Bíblia é um manual, que ela mostra muitas e muitas coisas, certo? Primeiro, a questão do exemplo, né? Certo? Jesus liderava pelo exemplo. Então, o maçom, ou as pessoas de forma como você vê isso daí, não é uma coisa da maçonaria, é um conhecimento que é um conhecimento universal, certo? Liderava pelo exemplo, né? Do carinho, do amor, ele trouxe a questão do amor, né? Como se trata as coisas, em determinados momentos a severidade que precisa existir, mas a disciplina, né? O amor a Deus, certo? Entre outras coisas. Então, obviamente, né, o Novo Testamento é uma questão fundamental que todos, não só os maçons, mas todos deviam conhecer, né? Falando da maçonaria, a maçonaria acaba se espelhando muito naquela questão, né, da construção do Templo de Salomão. Daí você tem o livro de Reis, por exemplo, né, entre outros, que trata dessa questão da construção, como foi construído, etc. e tal, né, a vida do sábio rei Salomão, a vida do rei Davi. Então essas coisas são muito interessantes, né? E outra questão que chama muito atenção, mas daí você tem que ter um nível bem avançado, né, de hermenêutica, né? Hermenêutica é ciência que trata da questão da interpretação das sagradas Escrituras, certo? É o livro do Apocalipse de São Giovanni, ou São João, né? Isso é importantíssimo, né? Porque ali também ali traz uma linguagem cifrada, falando de um futuro, né? Que já está acontecendo, Apocalipse, já está acontecendo. Mas não pode ser levado, obviamente, ao pé da letra. Então, por isso que existe, né? Então, aí que é o X da questão, e existem tantas discussões com relação a esse livro, porque o pessoal não se atenta à hermenêutica,
certo? O nível de interpretação das Sagradas Escrituras. Muitas coisas que estão escritas ali, né, são em forma de metáfora, né? Metáfora, né? Então, ou seja, é um conhecimento que é trazido à luz popular, é um conhecimento, a gente chama assim, exotérico, né? Então a Bíblia também, se você parar e entender esse sentido que eu estou falando aqui, a Bíblia, ela é popular, né? É o livro mais vendido do mundo. Ela traz uma doutrina que é uma doutrina pública, né? Isso é característica do exo, de fora, doutrina pública, exotérico, isso é exotérico, é de fora, né? A parte esotérica seria a doutrina interna, certo? O conhecimento velado, né? Ou seja, as entrelinhas que se fala dentro das Sagradas Escrituras. E você vai ver questões similares, né? Não somente na Bíblia cristã, mas no Bhagavad Gita, por exemplo, né? Nos Sutras lá do Oriente, no Alcorão, né? do profeta Mohammed, certo? Aqui a gente já tem duas linhas, né, que é o judaísmo, que é o Torá, que são os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, certo? Já traz são as instruções similares, né? Algumas visões acabam modificando aqui a colar, né, por conta das diferenças da doutrina judaica e da doutrina cristã, né? A doutrina judaica muito mais rígida, o cristianismo muito mais liberal em vários aspectos, né? Enfim, né, tem essas diferenças. Mas seria isso, basicamente, meu querido Manuel, né? Manuel Aldeia, certo? Eu particularmente, assim, acho que o caminho correto, né, é você entender primeiro a questão do Novo Testamento, né? Porque você vai ser conduzido ao entendimento do exemplo de Jesus, né? Da história, daquela coisa que vem se perdendo, que era fazer catequese, né? Que era fazer crisma. As pessoas, antigamente, que nem eu, por exemplo, tive essa oportunidade de estudar, fazer catequese, fazer crisma, e não era, a gente tinha que ir lá uma vez por semana, se não me engano era quarta-feira, daí tinha todo o movimento de jovens, né? Então você ficava muito envolvido com essas questões todas. Hoje em dia as coisas acabam se perdendo, né? Infelizmente, né? O mundo está em plena degeneração, né? Uma degeneração acelerada, e acaba acontecendo isso. Mas então, Novo Testamento, certo? Livro de Reis, Apocalipse, né? Se você pegar o fio da meada do cristianismo, obviamente, o cristianismo, a base ali é o Novo Testamento, é a vida de Jesus, né? Se você entender essa mensagem, ali o querigma, né? O que a gente chama mensagem, a interpretação, certo? Se você entender essa mensagem, certo? Você vai ver como a sua mente vai ampliar no conhecimento, daí você vai retroagir, né, na história ali das Sagradas Escrituras, a tempos mais antigos, procurar entender como eles viviam e por que aplicavam determinadas leis e por que as coisas acabavam acontecendo, certo? E até o futuro ali, né, como é proposto pelo São João, né, no Apocalipse, uma visão de um sonho, né? E isso vale muito a pena você parar e refletir nessa questão, principalmente se você for maçom, beleza? Então nesse vídeo de hoje vamos ficando por aqui. Quer saber mais sobre maçonaria? Então te convido a conhecer meus materiais lá no meu site luismiller.com.br. Te aguardo lá e até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.